Boa noite, então, a todos que estão aí. Estamos na nossa quinta aula, né, de Evangelho de João. Essas últimas semanas não conseguimos dar aula, né, teve alguns problemas, alguns com problemas de saúde, outros teve algumas reuniões, então a gente não conseguiu dar continuidade. Mas hoje a gente vai dar continuidade, se Deus quiser, para a gente estar finalizando, né, essa parte do Evangelho de João, né? Eu acredito que a gente, até o final desse mês, a gente já termine essa matéria, tá? Porque ela não é muito grande, tá? Ela não é uma matéria muito extensa. A escatologia né? Essa que a Sônia está ensinando é bastante, né? Tem bastante assunto, essa não tem tanto assim, né? Mas vamos dar continuidade aí à nossa aula. Lembrando que eu sempre vou estar dando uma lembrada de todo mundo aí, uma resumida de tudo que a gente está estudando, né, sobre o Evangelho de João, para a gente não esquecer alguns detalhes, tá? É muito importante a gente estar relembrando isso, né? A gente começou lá falando sobre o apóstolo João, né, que ele é o autor desse livro, né? A gente conheceu um pouquinho da vida dele, né? Quem foi a mãe, o pai, o irmão dele também foi um apóstolo, o Tiago, né? O João era conhecido como discípulo amado, ele foi pastor da igreja em Éfeso, depois ele foi exilado na ilha de Patmos, né? Ficou preso lá, lá ele escreveu o Apocalipse, né? Então aqui está um resumo rápido, né? Sobre a vida dele, tá? Ele morreu de morte natural lá em Éfeso, quando ele tinha 94 anos, tá? Aí, o que fala o Evangelho de João, né? A gente viu que ele foi escrito na época de 70, 90 depois de Cristo. O gênero literal dele, né, é sobre boas novas, sobre o Evangelho, né? E o propósito do livro, né, é evangelístico, né? Então, o propósito dele é falar sobre Jesus, né? Sobre salvação, né? Qual que é o tema principal, né? Que Deus assumiu a forma humana na pessoa de Jesus, né? E a ênfase de João é sobre a natureza de Cristo, tá? Como Jesus aqui, como homem aqui, e Deus aqui, o próprio Deus vivendo entre nós, tá? Então, essa é a ênfase dele. Aí eu coloquei a ênfase dos outros livros para vocês saberem também, né? De Mateus, de Marcos, de Lucas, isso tudo a gente já falou, tá? A gente só está passando uma resumida para vocês lembrarem do que a gente estava falando sobre o João, tá? Aí a gente começa nas provas, né? Nas provas da divindade de Jesus, tá? A provar, a gente trouxe aqui, são 6 provas, né? Sobre isso. Hoje a gente vai estar falando as últimas provas, né? Sobre a divindade de Jesus, que o autor, o apóstolo João, trouxe no livro dele. A primeira prova, a gente falou dos milagres, tá? Aí a gente contou 8 milagres, tá? Que ele fala sobre no livro dele, tá? Que é a transformação da água em vinho, né? A cura do filho de um oficial do rei, a cura de um paralítico em Betesda, a multiplicação dos pães, Jesus anda sobre o mar, a cura de um cego, a ressurreição do Lázaro, o amigo dele, né? E a pesca maravilhosa que foi depois que Jesus já tinha ressuscitado, tá? Já no finalzinho do livro. Então, esses foram os 8 milagres relatados no livro, tá? Depois a gente falou, gente, sobre as testemunhas, né, que confirmaram o fato de que Jesus Cristo era o Messias, né? Então a gente trouxe várias testemunhas ali, várias referências, né, dentro do livro, né? Vocês estão recebendo uma apostila aí, né? Toda aula, depois da aula, eu estou mandando para vocês aí uma apostila, então vocês imprimem ela, né? E também ela precisa ser preenchida, tá? Tem algumas coisas que precisa preenchida dentro daquilo que a gente está falando aqui nesses slides, tá? Então as respostas estão aqui mesmo nos slides, tá? Ou então nas referências, né? Que tiver lá, então vocês preenchem aquilo, tá? Tá valendo ponto. Para quem está fazendo, é um ponto de participação, né? Para quem está fazendo ir preenchendo essas apostilas, tá? Lembrando para vocês. Então, a gente falou dos milagres, falamos das testemunhas, né? E no terceiro, a gente falou sobre a sabedoria de Jesus, tá? Jesus era muito sábio,
né? Ele é o sábio dos sábios. A forma que ele falava com as pessoas, explicava sobre o reino de Deus, né? Todos ficaram maravilhados, até os mais estudiosos ali, né? Até que eu falei que a referência dos judeus naquela época eram os gregos, né? Que trouxe bastante referência sobre a vida, filosofia, sobre as coisas, né? Até para estudar, para ler, para escrever, tudo contribuiu, né, para o povo judeu. E Jesus, ele trazia as explicações dele, né, simples, né, de forma que todos conseguiam entender as ilustrações falando sobre o reino de Deus, né, e sobre a salvação. Tá? Então, a nossa terceira prova é a sabedoria. E na última aula a gente falou da onisciência, né, e da presciência de Jesus, né, que Jesus sabe e conhece tudo, né? Tudo o que já aconteceu, o que já acontece e o que vai acontecer, né? A presciência. Então ele já sabia. A gente trouxe também vários assuntos ali, né, que João trouxe no livro dele. Jesus já sabia, que nem, por exemplo, da mulher samaritana, né? Que Jesus sabia que ela já foi casada com tantos, já teve vários maridos, né? Então ela ficou espantada, né, com isso, até chamou Jesus de profeta, né? Para ele poder ter falado. Então ele é o próprio Deus vivendo com a gente. Então por isso que a gente está vendo essas provas, né, dessa divindade, né, aqui de Jesus na Terra. E hoje a gente vai falar sobre as profecias cumpridas do Antigo Testamento como prova da divindade de Jesus, tá? Então, é a quinta prova, tá? Então, marquem aí no caderno de vocês, né? Vocês estão anotando aí. A nossa quinta prova são as profecias lá que foram faladas no Antigo Testamento sobre Jesus, provando da divindade de Jesus, tá? A evidência de que Jesus Cristo era o enviado de Deus era reconhecida através da quê? Dos profetas, né? Feitas a seu respeito no Antigo Testamento. Sendo que alguns tinham sido anunciados mais de 2.500 anos antes, né? Essas profecias. Deus havia enviado os profetas para que, através das profecias, se tornasse fácil, né, o reconhecimento e a identificação do Messias quando viesse a este mundo. Tá? Então, Deus enviou os profetas, né, para anunciar, para avisar o povo, né, sobre o Messias, né? E quem é o Messias? Jesus. Então, a gente vai ver hoje algumas referências, tá? Sobre essas profecias, tá? Então, aqui, ó, vai estar assim, do lado esquerdo, tá as referências em João, né? No meio tá as referências no Antigo Testamento e no lado direito aqui da minha tela, a profecia, tá? Então, por exemplo, né, em João 1:23, né, e lá em Isaías 43, né, fala sobre a voz do que clama no deserto, né? Estava falando sobre o João Batista aqui, que veio clamando, né, anunciando o Messias, né? E em João 1:33 e Isaías 42 fala sobre o batismo do Espírito Santo, tá? Eu não vou ler, né, tudo, porque senão a gente vai ficar muito tempo lendo esses versículos, tá? Eu quero só trazer as referências para vocês lerem em casa, confirmarem essas profecias, tá? Para a gente não ficar muito nessa aula lendo as referências, tá? Aqui tem as referências, aqui é para provar, para mostrar para vocês as provas, né, das profecias cumpridas, tá? Então fala sobre o batismo do Espírito Santo, fala sobre o ministério de Jesus iniciado lá na Galileia, né? Olha uma profecia que está lá em Isaías 9. Fala sobre o zelo pela casa de Deus, né? Pela purificação do templo, em Salmos 69:9, tá? Em Números 21:9, fala sobre Jesus que seria levantado, crucificado, né?
Em Salmos 8:6, né, fala sobre o domínio sobre tudo dado por Deus, né? E Isaías 12:3, 49:10 fala sobre Jesus que dará água para a vida eterna, né? Então aqui vão estar várias profecias, as referências no Antigo Testamento e a profecia sendo cumprida em João, tá? Isso aqui, gente, vocês vão ter. Eu vou jogar esse material lá para vocês, tá? Não se preocupe se você não conseguiu anotar alguma coisa, principalmente as referências, que eu vou jogar lá no grupo para vocês. E vai ter na apostila também, que eu vou jogar lá no grupo para vocês, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai falar também do chamado de profeta, né? A identificação do Messias, né? O que Jesus ia fazer à vontade do Pai, né? Lá em João 4:34 fala isso, e Salmos 48, né? A cura de enfermos, né? Sobre Jesus ser o justo juiz, né? Também uma profecia lá em Isaías 33:22, sobre águas vivas, né? Sobre que Jesus ia nascer em Belém, né? Também está ali, Miqueias 5:2, né? E lá em João 7:42, a luz do mundo, né? A conversão dos gentios, são tudo profecias, tá vendo? Viria montado num jumentinho, né? Isso é interessante, né? Que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, e já tinha uma profecia, né? Lá em Zacarias 9:9, que ele ia chegar ali em Jerusalém montado num jumentinho. Que não creriam na sua pregação, né? Isaías 53:1 fala isso, né? Que o povo não ia crer na pregação de Jesus, né? E o coração do povo insensível, né? E Jesus foi traído. Então, olha quantas referências que a gente tem, por isso que eu não vou estar lendo uma por uma aqui para vocês, né? Só vou ler os títulos para vocês verem sobre as profecias cumpridas, tá? É mais uma prova sobre a divindade de Jesus. Seus inimigos não se alegrarão, teriam ódio de Jesus sem razão, né? Jesus, o rei em Sião, ele que foi cuspido, foi flagelado, né? Isaías 56, que ele teve as mãos e os pés perfurados, tá vendo? Teve uma profecia lá em Salmos 22:16, né? Sobre que Jesus ia ter as mãos e os pés perfurados, que eles iam tirar a sorte, né? De suas vestes, a profecia também está lá em Salmos, que ofereceram vinagre para Jesus, tá vendo? Que ele foi perfurado, que ele foi derramado, né? Que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Olha que interessante, né? Salmos 34:20 também. Tá vendo? São tudo referências de profecias do Antigo Testamento que João trouxe também ali no livro dele, essa profecia sendo cumprida, né? O amargo choro dos judeus, que ele recebeu um túmulo entre os ricos, né? E sobre a ressurreição de Jesus, tá? Também fala lá em Salmo 16:10, que Jesus ia ressuscitar, né? Então, essas aqui são, até aqui, são tudo referências, tá, gente? De profecias que foram cumpridas do Antigo Testamento aqui no livro de João, tá? Então, eu só estou passando por cima aqui mesmo, né, para falar de vocês sobre essas profecias, né? Aqui dá vários estudos, né? Se você pegar, você que quer levar um estudo para alguém, né, sobre isso, aqui tem várias referências, vários estudos que dá para estudar aqui, né? Preparar uma mensagem, alguma coisa sobre essas profecias. Então, eu estou trazendo para vocês aqui um resumo, né, dessas profecias aqui do Antigo Testamento, tá? Agora, na nossa sexta prova, né, a quinta prova é as profecias. Agora, a nossa sexta prova, sexta e última prova, tá? Que a gente coloca aqui dessas provas da divindade aqui do nosso estudo do Evangelho de João. São as afirmações de Jesus, tá? Como prova da sua divindade, né? Então, qualquer pessoa que fizesse tantas as afirmações incisivas, né, como Jesus
Cristo fez, né, ele podia ser considerado louco ou filho de Deus, né? E os homens nunca o perseguiram por loucura, né? Mas sempre porque Jesus dizia que ele era o filho de Deus, né? Então, uma pessoa que fala, eu sou a luz do mundo, né? Que eu sou, imagine naquela época uma pessoa se afirmando que ele é o filho de Deus, né? Então, ou o povo fala, esse cara é louco, né? Ou ele realmente é o filho de Deus, para fazer esse monte de afirmação. Então, por isso que eu trouxe para vocês aqui essa cesta aqui que fala sobre as afirmações de Jesus como prova da sua divindade, tá? Então, a gente vai ver algumas afirmações também, né? Algumas referências aqui sobre essas afirmações, né? Então, a nossa primeira aqui, né? Do lado direito aqui, do lado esquerdo da minha tela, tá as afirmações, tá? No meio tá as referências e no lado direito da minha tela aqui tá a importância ou o significado dessas afirmações, tá? Vamos ler algumas, né? Por exemplo, essa do Messias, em João 4, 26. Aí eu vou abrir João 4, 26, vou pedir para o Fábio abrir em João 6, 35, tá? Para a Milka abrir em João 8, 12, tá? E a Meires abrir em João 8, 58. João 4, 26. João 4, 26 fala que Jesus faz uma afirmação: eu sou o Messias, tá? Diz assim: Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo, tá? Em outra tradução, eu sou o Messias, tá? João 4, 26. E qual que é a importância, né, dele falar? Qual que é o significado dele falar que ele é o Messias? Que ele é o enviado de Deus ao mundo, tá? Por isso Jesus usava essa afirmação: eu sou o Messias. Eu sou o enviado de Deus ao mundo, né? Então, por isso que ele usava essa afirmação. Outra afirmação, tá? Eu sou o pão. Eu vou pedir para o irmão Fábio ler para mim, hein? Não sei se sua internet voltou, melhorou aí, irmão. João 6,35. O irmão Fábio consegue ler? João 6,35. Isso. Diz assim: E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que desce do céu, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso aí, ó, uma outra afirmação de Jesus, né? Ele falando que ele é o pão. E qual que é a importância, ou qual que é o significado, né? Que ele é o nosso alimento, né? Nosso alimento espiritual, né? Jesus, ele é o pão, ele é a vida eterna, né? Ele aqui ele termina assim: quem crê em mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, né? A gente está falando do nosso físico a gente vai ter, né? Fome, sede, né? A gente está falando, ele está falando da nossa vida espiritual. Se a gente aceitar ele como nosso alimento, né, espiritual, a gente nunca vai passar fome ou sede, né? A gente vai ter uma vida eterna junto com ele. Então, essa é a importância deles fazer essa afirmação, né, sobre o alimento. Ele aqui mexeu com duas coisas, né? Mostrou para o povo sobre o alimento, nosso físico, que a gente sabe que a gente precisa do pão, né, do dia a dia, que a gente precisa beber, né, porque a gente tem sede, e ele mostrando que esse é o mais importante para nós é o espiritual, né? E se a gente não ter fome e sede, né,
e se alimentar do espiritual, que é ele, que é Jesus, que ele é o nosso alimento, né, a gente morre espiritualmente, né? A gente não tem a vida eterna, é só por meio de Jesus, tá? Agora vamos ver outra afirmação que Jesus fala: eu sou a luz do mundo, tá? Eu pedi para a Milka, né, abrir em João 8,12. Sim. Pode ler, fazendo favor. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que interessante aqui, né? Ele usou de novo um exemplo para nós aqui do físico sobre luz, né? Sobre lâmpada, na época sobre uma lamparina, sobre algo que clareia, né? Que ele está falando que ele é a luz do mundo, né? Se a gente está nele, a gente nunca mais andará em trevas, né? Que ele é o nosso guia. Então, qual que é a importância dele falar aqui sobre essa questão de luz do mundo? Ele é o nosso guia em meio às trevas, né? E somente por meio dele, né, a gente encontra a luz, né? A gente pode ser guiado por ele, né? Em 12:46, também ele fala: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, né? João 12:46 também. Então, a importância que ele é o nosso guia, né, em meio às trevas. Agora, sobre a pré-existência, né? Ele falou: eu sou, antes de tudo, né? 8:58, Meigs. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está falando dele ser antes de tudo. Aqui é mais uma prova que é o próprio Deus vivendo com aquele povo naquela época, né? Dele falar isso antes de tudo, né? Ele existia antes de todas as coisas, né? Ele foi o criador de tudo, né? Então, aqui mais uma prova de Jesus, da sua divindade, né? Aí tem sobre o Filho do Homem, eu vou ler 9, 35 e 37, aí eu vou pedir para o Fábio abrir em 10:9, João 10:9, e a Milka em 10:11, tá? João 9, 35 a 37. Jesus ouviu que tinham expulsado, encontrando, disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo, né? Jesus falando aqui, provando que ele é o Filho do homem, tá? E qual que é a importância ou significado, né? Aqui está como título messiânico, né? O Filho do Homem é um título messiânico. É aquele que foi dado aos homens para salvá-los, né? Então, por isso Jesus usava essa expressão de ser o Filho do Homem, né? Que foi aquele que esteve aqui junto com os homens, foi dado aos homens, né? Foi ali crucificado na cruz, morreu na cruz para salvar os homens, tá? Então, por isso que ele usa esse título messiânico, né? De ser o filho do homem, tá? Outra afirmação, gente. Eu sou a porta, né? Lê para mim, Fábio. João 10:9. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. Isso mesmo, né? Aqui, qual que é a importância, né, ou o significado, que quando entramos por ele, né, ele sendo a porta, né, a gente recebe a salvação. Aqui é mais uma prova, né, que sem Jesus não temos salvação,
né? É por meio dele que a gente encontra a salvação. Por isso ele usa o exemplo de ser a porta, né? Eu sou a porta. Agora, outra afirmação dele, né? Que ele usou em João. Eu sou o bom pastor, né? Tá aí bem pertinho aí, irmão. 10:11, né? Mamilco, pode ler. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha aí, né? A importância, né, desse ser bom pastor. Ele dá a sua vida pelas ovelhas, tá? Por isso ele usou essa afirmação. E ele deu, né, a sua vida pelas ovelhas, né? E é por meio dele que a gente encontra a salvação, tá? Então, vocês estão vendo, tem várias afirmações, tá? Eu estou trazendo aqui para vocês algumas. Agora tem mais um pouco aqui também, tá? Vamos ler também, que eu acho que é só esse pedaço aí, né? Então, eu vou pedir para Meires abrir em João 10:36. Vou pedir para o Fábio abrir em João 11:25. E a Milka, João 13, versículo 13 e 14. Tá? 10:36 a Meires, 11:25 o Fábio, e a Milka 13, de 13 a 14. Outra afirmação que ele fala que eu sou o filho de Deus, né? Pode ler, Meires, se você encontrou. 36, né? Isso. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizer: blasfemas, porque disse: sou filho de Deus? Tá vendo? Ele falando aqui, vocês estão blasfemando porque eu falei que eu sou filho de Deus, né? Ele fazendo a afirmação aqui que ele é o filho de Deus. E qual que é a importância, né? O significado? Ele é herdeiro de todas as coisas, tá? Ele é o primogênito e através dele a gente recebe a nossa herança, né? Porque foi por ele que ele abriu o caminho para a gente ser chamado filhos de Deus, né? Também. Então, por isso que ele é o herdeiro de tudo. Agora, outra afirmação. Eu sou a ressurreição e a vida, né? Pode ler o versículo aí. João 11:25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí, qual que é a importância, né? A morte não tem domínio sobre ele, né? Jesus venceu a morte. Então, por isso, ele é a ressurreição, ele é a vida. Tá? Então, essa é a importância, é o significado dessa afirmação, que ele é a ressurreição e a vida, que ele venceu a morte, ela não tem domínio sobre ele, a morte. Agora, outra afirmação, que ele é o mestre e que ele é o Senhor, tá? Que é a mesma referência também. A Milka que pegou, né? Essa referência. Pode Sim. ler. Mano. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Tá vendo aqui a afirmação dele? Eu sou o mestre, né? Que eu sou o Senhor. Qual o significado, né? De mestre é alguém qualificado para ensinar, né? Jesus tinha todas essas qualificações para nos ensinar, né? E por que Senhor, né? Porque tem domínio sobre nós, é o nosso dono, né? Então ele é o nosso Senhor, tá? Então esse é o significado dessas afirmações dele. Agora em João 14:6, né? Tem 3 afirmações que Jesus faz, né? Em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então, ele é o caminho. Não se pode obter a salvação por outro caminho. Ele é o caminho, né?
Ele é a verdade. A gente não pode encontrar a verdade em outro, tá? Jesus é a verdade. E ele é a vida. Somente ele tem a vida plena para nos dar, tá? Então, esse é o significado dessas três afirmações que ele faz em João 14:6, tá? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. E o nosso último aqui, né, de afirmação, é da videira, né? João 15, de 1 a 5. 1 e 5. O João 15, 1 fala, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. E no 5, ele também afirma, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, né? Qual a importância, gente, dele fazer essa afirmação da videira, né? Que ele é o que nos sustenta, é de onde vem o nosso sustento, ele é o que nos provê tudo, né? Ele é a videira. Se a gente não está ligado nele, que a gente está falando aqui, o que acontece? A gente não dá fruto, a gente não floresce nada, né? Então, por isso, ele é o que nos sustenta, ele é o que nos provê, né? É o nosso provedor, né? Sem Jesus. Então, essa é a importância dessa afirmação dele falar sobre a videira, tá? Então, a gente viu aqui hoje algumas afirmações, né, que está no Evangelho de João, né, sobre Jesus, tá? O dele é falar eu sou, né? E a gente viu aqui nas referências a importância de cada afirmação, né? Então isso aqui é muito bom também, né? Guarda essas referências, né? Guarda esse material, gente. Isso aqui para você estudar essa parte teológica é muito importante, né? E para a gente finalizar nossa aula hoje, a gente vai terminar essa parte das provas, né? Que a gente falou, são 6 provas que a gente trouxe dentro do Evangelho, e vamos falar alguns temas especiais que traz dentro do Evangelho de João, tá? Alguns temas especiais, né? Hoje a gente vai falar sobre um. Aí na próxima aula a gente vai ter mais alguns temas também especiais. O livro de João, ele pode ser estudado sobre vários pontos de vista. Além do ponto de vista das provas que a gente viu, né? Podemos a gente estudar este evangelho de outro ângulo, tá? Destacando temas especiais. Então vamos ver alguns aí a seguir. A gente vai começar a falar sobre o desafio do ponto crítico da pessoa, tá? É um tema especial que Jesus trouxe, que João quis colocar no livro dele, no evangelho dele, para a gente entender o desafio de ponto crítico da pessoa. Olha que interessante. Jesus, gente, ele sempre tocava logo no ponto crítico da pessoa, na área da vida da pessoa, que impedia o candidato ou a salvação, né, ou na grande fraqueza dele mesmo, né, que ele vivia de cada vida que impedia o crescimento mais profundo, né? Então, ele usava uma forma ali, né, ele analisava como ele é o conhecedor, né? A gente viu lá que ele é onisciente, ele sabe sobre todas as coisas, ele sabia a fraqueza da pessoa, né, a dificuldade que a pessoa tinha, e ele usava aquilo ali para falar sobre salvação, né? Olha que interessante, né? Jesus disse que não somente ele falava o que o Pai mandava, né, mas também como o Pai mandava, né? Isso ensina duas coisas para a gente, né? Ele não só falava o que o Pai mandava, mas como o Pai mandava, como Deus mandava. Então, olha o que ele ensina para a gente. Primeiro, que a gente não somente deve ter a mensagem certa, mas também o modo adequado para apresentar, né? Isso é muito importante. Você tem a mensagem certa, mas se você não tiver um modo adequado para apresentar, né, a mensagem não vai valer nada. Será que muitas vezes um pecador ele rejeita não a mensagem, mas o modo de apresentar a mensagem? Eu tenho certeza que vocês já perceberam isso em alguma mensagem, ou em alguma pregação que você
já assistiu, né? E a mensagem, né? Você não conseguiu entender a mensagem por causa do que a pessoa que apresentou aquela mensagem não conseguiu trazer ela certa, né? Então, a mensagem, se você ver, se pegar essas referências, tá tudo certo na Bíblia e tal, mas a pessoa não conseguiu apresentar de uma forma correta aquela mensagem. Então, esse é o primeiro ponto que ele ensina sobre essa questão do desafio do ponto crítico da pessoa. E o segundo ponto é que a gente pode, pelo poder e a sabedoria do Espírito, admoestar uns aos outros, tá? Diretamente nos pontos fracos da nossa vida espiritual, tá? Então, são 2 pontos, né? A gente tem que ter a mensagem certa, apresentar a mensagem certa, né? A um modo adequado para apresentar, e também que a gente pode admoestar uns aos outros, tá? Pelos pontos fracos, tá? Da vida espiritual. A gente está falando sobre espiritual, né? Você não tem que admoestar na vida, na vida secular da pessoa, né? A gente está falando, estamos trabalhando com vidas espirituais, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma tabela, tá? Que Jesus usou esses pontos, tá? Ele conseguiu usar esses pontos. Aqui do lado esquerdo está a ocasião, né? Aí depois, na segunda, ele usou o tipo, né? Que seria ou evangelismo ou admoestação, que foi um dos pontos que a gente viu ali, né? Das duas. E o ponto de contato, né? Como ele começou a falar com a pessoa, de que forma, né? Qual foi o contato, o primeiro contato, né? E o ponto fraco da pessoa, né? E a forma de apresentação que ele usou, né? Olha que interessante aqui, né? Então vamos dar aqui o primeiro exemplo para vocês aqui. O primeiro exemplo aqui é da mulher samaritana, né? Que está lá em João 4, de 1 a 42, essa história aí. Qual foi o tipo de ponto que ele usou? Evangelismo ou administração? Ele usou evangelismo, ele queria evangelizar ela, né? E qual foi o ponto de contato, né, que ele usou? Foi lá na água, né, no poço, quando ele pediu água para ela, né? Esse foi o ponto de contato. E ele falou sobre água, né? Além de ele ter pedido água para ela, ele falou sobre água, né? Então esse foi o ponto de contato. E qual que foi o ponto fraco? Foi a vida conjugal dela, né? Pela história, né, que ele contou que ela, né, nem tinha nenhum, ela já viveu 5 maridos, teve 5 maridos, né, e esse último que nem é marido dela, né, então mexeu com ela, né. E qual foi a apresentação? Ele deu um choque profético, né, ele falou sobre a vida dela, né, e conseguiu mostrar para ela sobre a água viva, né, sobre a água da vida. Né? Então ele usou esse choque de profeta, que ela até falou, tu és profeta, chamou ele até de profeta. Né? Então ele ele evangelizou ela, né? O local foi, e o ponto de contato foi sobre água, né? Que ele estava com sede, pediu para ela pegar água no poço. O ponto fraco que ele encontrou nela foi sobre a vida conjugal dela, né? E ele fez uma apresentação do evangelho, né, de um choque profético para ela acreditar que ele era o profeta ali, que ele era a pessoa que podia apresentar para ela a salvação, né? Outro exemplo aqui, né, Nicodemos, né, que está lá em João 3, de 1 a 21, né? Qual que foi também? Foi um evangelismo ali, né? Não foi a demonstração. E qual foi o ponto de contato? A curiosidade de Nicodemos, né? Ele ficou curioso, ele queria saber mais sobre aquilo que Jesus estava falando. E isso que ele era chefe dos sacerdotes, né? Ele já conhecia as leis, né? E ele ficou curioso para entender mais o que Jesus falava, né? Qual que foi o ponto fraco?
a incompreensão da vida espiritual dele, né? Na hora que Jesus falou sobre nascer de novo, né? Como é que ele entendeu isso, né? Como é que eu posso nascer de novo no ventre da minha mãe, né? Então, o que Jesus fez? Ele apresentou o evangelho de uma forma de explanação, né? Explanação evangelística, né? Ele mostrou ali o que é o nascer de novo, né? Que é nascer do Espírito, né? Então, aqui tá vendo formas que Jesus usou sobre pontos críticos das pessoas, né? Aí tem outros exemplos aqui, tá? Que eu não quero estender muito para vocês, tá? Mas isso aqui também vocês vão ter na apostila, vocês podem estar lendo a história e analisar isso, né? Conforme está na tabela aqui, ó. Aqueles dois últimos aqui, o de Marta e o de Tomé, ele já foi uma admoestação, tá vendo? Não foi um evangelismo, né? A Marta, por questão de falta de fé, né? Que ela não acreditava que Jesus podia fazer algo pelo irmão dela, né? Ele admoestou ela. E o Tomé, pela incredulidade, né? O ponto fraco do Tomé, ele não acreditou em Jesus depois de ressuscitado, né? Ele queria ver, eu preciso ver de verdade. É você mesmo, Jesus, né? Aí ele trouxe aqui, ó, a apresentação. Para Tomé foi ensino prático, ele mostrou, né? E para Marta foi a palavra de esperança, né? Jesus trouxe uma palavra de esperança para ela, por essa falta de fé, tá vendo? Então são temas, importante a gente ver essa questão aqui, que Jesus usou formas de falar, né? Com pessoas diferentes, com um ponto de contato diferente. Cada pessoa tinha um ponto fraco, né? Ele conhecia o ponto fraco da pessoa, ele usou através daquele ponto fraco, ele conseguiu evangelizar aquela pessoa, ou até mesmo admoestar, né? Então a gente também pode fazer isso, né? A gente pode também ensinar as pessoas, evangelizar elas através o que a gente conhece delas, né? Por exemplo, eu sei que tal pessoa tem dificuldade para isso, né? Eu vou tentar apresentar uma forma de evangelho para ela, para que ela possa entender melhor através dessa dificuldade, né? Ou então mesmo um irmão seu que está passando um momento que você precisa admoestar ele. Ele conhece as palavras, ele conhece a palavra de Deus, né? E você precisa administrar ele e mostrar para ele o que a palavra de Deus fala sobre isso, né? Então, é interessante que Jesus nos ensinou isso, como fazer isso, né? E é isso que João quis trazer aqui no evangelho dele, é sobre esse ponto crítico, né? Que Jesus conseguia tocar as pessoas pela área da vida delas, né? Pela dificuldade que elas estavam vivendo ali, aquele problema que elas estavam vivendo, ele conseguia trazer o evangelho, trazer esperança, né? Ou mesmo até admoestar para a pessoa poder acordar, né? E voltar a acreditar, tá? Então, hoje é isso que eu quis trazer para vocês, tá? Para a gente adiantar a nossa aula, que a gente estava com umas 2 aulas aí atrasadas. Eu quis hoje mais apresentar, né, para vocês, por isso eu não queria falar muito, porque senão a aula ia ficar extensa e eu não ia conseguir trazer todo o material, né? Então, hoje eu vou estar mandando para vocês a apostila, tá? Vou mandar esse slide para vocês e a apostila para preencher, tá? Vai dar 2 apostilas aqui. Eu acho que eu mandei a apostila 3, aí agora eu vou mandar a apostila 4 e 5, tá? Para vocês completarem lá. Então, imprimam, tá, gente? Complete, junto, isso está virando uma apostila mesmo, né? Então, segue pelo número da página, tá? Você vai ver lá página 1, página 2, página 3, vai juntando essa apostila até virar uma apostila completa, tá bom? Alguém quer falar algo, quer comentar algo sobre a nossa aula hoje? Deixa eu desligar aqui, que eu deixei o apontador ligado. Tudo bem?
né? Que pena que não deu para todo mundo estar aqui hoje, né? Mas a aula está sendo gravada. Espero que todos os alunos estejam assistindo essa aula, tá? E semana que vem, se Deus quiser, a gente vai dar continuidade, tá? Lembram de fazer a tarefa da entrevista com o João, tá? Não esqueçam de fazer. E vocês viram que eu postei na aula na semana passada o filme de João, né? Não sei se vocês conseguiram. Quem conseguiu assistir já o filme é grande, né? É bem grande o filme, aquele filme. Mas ali praticamente está seguindo como está o livro, né? A explicação do João ali, ele contando ali através de como está mesmo escrito no livro, né? O Jesus, apresentando Jesus conforme está ali no Evangelho mesmo, né? Então, por isso que eu achei interessante. É um filme antigo, né? Mas ele nos ensina muita coisa ali, naquele filme ali, tá bom? Mas se não assistiu, assiste, tá? E façam a tarefa, tá? Vão preenchendo aí as nossas apostilas, tá? Como eu falei para vocês, esse ano para nós aqui vai ser bem corrido, porque a gente tem um evento importante para fazer no final do ano, que é um sonho de Natal aqui, e a gente utiliza praticamente a semana toda para ensaios, né? Então, por isso a gente vai finalizar agora esse mês de outubro, para janeiro a gente voltar nossas aulas online, tá? Então, a gente vai terminar até final de outubro, comecinho de novembro, talvez. A gente termina um seminário esse ano. Aí, em janeiro, se Deus quiser, a gente vai dar continuidade, tá bom? Mas vão fazendo, tá? Vão participando aí. Não deixam, tá? De participar. E compartilha, gente, aquilo que vocês têm aprendido aqui, né? Compartilha com alguém, né? Ou a aula mesmo, ou o material que você tem, né? Fala sobre esse seminário, para que outras pessoas também possam estar participando, tá bom? Gente, então, obrigado por ter ficado até o final da aula hoje, né? Foi puxado, né? 2 aulas é meio cansativo mesmo, mas Deus nos dá vontade, nos dá força para a gente buscar cada vez mais a vontade dele, né? Tenham um final de semana, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, nos trabalhos de vocês aí, nos trabalhos nas igrejas também, né? Eu sei que cada um tem alguma coisa para fazer aí, né? E até semana que vem, tá bom? Deus abençoe, gente. Até mais. Deus abençoe cada um.